Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paz Depois dos 40. Como tem sido bom a gente compartilhar aqui um pouco da nossa história, como tem sido bom a gente interagir com você que está aí. A gente tem tido grandes experiências aqui e é isso que nós queremos mesmo. Daqui a pouco nós queremos ver os bebês nascendo aí, ajudando na criação dos filhos, queremos ver aí a educação financeira, que é uma coisa que a gente vai tratar depois. Mas hoje é o seguinte, né, Keila Júlia? Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa história, talvez para você nos conhecer um pouquinho aí. Combinado, né, Keila? E tem sido super legal receber várias mensagens. A gente já tem conversado com muitas pessoas, muitas mulheres. As mulheres procuram mais, né? As mulheres procuram mais informações, querem saber mais, querem se aprofundar mais, se preparar, porque realmente é um momento fantástico da vida da mulher, né? Uma gestação, se tornar mãe, é algo grandioso e precioso. Então eu fico muito feliz, a gente vai respondendo aos poucos, porque a vida é muito corrida, gente. Depois dos 40 com 3 filhos. E também tem uma outra ferramenta que você pode também acessar, que é o Instagram. Isso. Paz Depois dos 40, vai lá no Instagram. No Instagram talvez tenha até mais um pouco de interação, né? Isso. Talvez a gente tenha um pouquinho mais de interação lá no Instagram, porque a gente posta foto, a gente posta algumas filmagens também, alguma direção, indicação de livros. Então siga a gente lá também no Instagram, Paz Depois dos 40. Mas enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho contando a nossa história, mas primeiro eu quero deixar para você uma passagem bíblica, né, que está em Eclesiastes capítulo número 3. Que o sábio, né, naquele momento, Salomão está dizendo assim: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém. Então o que a gente entende com essa mensagem assim de Deus, essa mensagem através de Salomão? A gente entende que a nossa história é uma história, a sua história é outra história. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então nós queremos contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas dificuldades assim até ter o primeiro filho, um pouquinho das nossas dificuldades, como nós procuramos ajuda, como que foi esse processo. Mas primeiramente eu quero dizer o seguinte, talvez você ainda não nos conhece, meu nome é Cláudio Ulisses. E o meu é Keila Júnia. Isso, nós temos hoje 25 anos de casado. Talvez você está vendo esse vídeo é no mês de junho de 2023. Nós temos 25 anos de casado, fizemos agora a bodas de prata, por isso nós decidimos então trocar um pouco mais de experiência depois desse período de casado, trocar um pouquinho de experiência aí com você aí nessa caminhada. Nós temos um filho de 9 anos, um outro filho de 7 e uma menininha que vai completar também 2 anos aqui, pouquinho aqui esses dias agora para frente. Então nós tivemos a experiência, tivemos filhos mais velhos um pouquinho. O nosso primeiro filho eu tive com 40 anos, né? Eu fui pai com 40 anos, Keila Júlia 39 anos. Depois veio mais um filho depois de 2 anos, e agora veio uma menininha aí, depois de um período também, Júlia já gerando um filho aí com 46 anos. E tem as fotos, né, de todos eles lá no Instagram. Exato, acompanhe lá. E nós deixamos um vídeo também da nossa comemoração de 25 anos, uma parte da nossa comemoração de 25 anos, deixando para você a importância também de comemorar datas importantes aí, ok? Faça isso, que isso agrega muito valor no seu relacionamento, na sua família. Enfim, nós casamos no ano de 98, né? Sempre nós casamos ainda mais jovens, né? Eu aí com 24 anos, Keila Júnior com 22, né? 23, né? 23 anos. E aí nós, como todo jovem, não pensa assim no começo do casamento ter filho. Né? A gente vai caminhando, são tantas coisas novas, são tanta descoberta, é a questão profissional, é a questão também estudantil, é a questão sobre a vida mesmo, o passear, o viajar. A gente sempre foi muito de viajar, né? Sempre muito de viajar, nós viajamos um pouquinho aí. Então aí depois de 10 anos de casados, nós paramos e falamos assim: mas será que nós não vamos ter filho, não? Depois de 10 anos de casado, já era uma boa caminhada. Geralmente um casal espera aí na faixa de 5 anos, 7 anos. E nós já estávamos com 10 anos de casado, e como todo casal, já com mais tempo de casado, o que acontece? Na verdade, a gente nem tinha chegado aos 10, a gente estava com 8 anos, quando a gente começou a despertar. Só que lá, por meados de 8, 9 anos,
a gente começou a desejar, a querer e perceber. Perceber que estava faltando um pouco. Assim. Uma coisa importante. Eu sempre tomei anticoncepcional, desde o início do casamento. Mas eu nunca tomei corretamente. Talvez eu já conversei com algumas mulheres que elas falaram também que foi assim. Eu nunca tomei corretamente, Cláudio lembra. Eu tomava um dia, faltava outro. Tomava outro dia, faltava 2 dias. E quando a gente chegou lá para 8, 9, 10 anos de casados, a gente percebeu, eu pensei assim, poxa vida, já era para eu ter engravidado. Porque eu não tomo remédio direito. Esquecia de tomar pelo dia. Esquecia muito. Era para eu ter engravidado. E eu comecei a achar estranho. Por que eu não tinha engravidado todo esse tempo? E aí e também entrou essa questão, que o Cláudio falou, sobre a falta, sobre, tá faltando alguma coisa, tá bom demais, mas tá faltando alguma coisa. Que a gente percebeu que eram os filhos, né? Isso, e a gente já começa assim a pensar um pouquinho mais no futuro, né? Chega uma parte aí do casamento que a gente começa a pensar no futuro, começa a pensar em filhos. Talvez você está passando por esse momento aí agora, talvez você está vendo aí esse vídeo, está falando assim, não, mas eu já estou com 40, eu já estou com 45, eu já estou com uma idade um pouquinho a mais assim. Mas você para, pensa e fala assim, será que vale a pena? Então, na nossa história talvez te incentive, esse é o nosso desejo. Nós queremos que a nossa história seja relevante para a sua vida, possa acrescentar na sua vida, que você possa te fazer talvez sair de uma situação que você pensa que não vai ter jeito, para uma situação de milagre na sua vida, para uma situação que você pode parar e pensar assim, não, acho que vale a pena sim. Né? Então nós tivemos esse período, passamos esse tempo e depois começamos a preocupar. E aí tivemos um período assim que a gente começou com a ideia de ir ao médico. Isso, né? isso. Aí nós fomos ao médico, primeiro eu fui, né? A mulher já tem mais essa regularidade no médico. Né? O homem já não é. Homem, você que está aí me ouvindo aí, o homem não tem essa regularidade, não tem essa regularidade. Né? Ele pensa que só vai ter problema com a mulher. E não pensa nessa regularidade de ir também no médico. A gente vai lá, faz um exame, olha como é que está a glicose, mas assim, aprofundar não. Então aí nós começamos esse processo, eu fui ao médico, e aí eu falei assim, olha, vamos ver se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma dificuldade. Aí a gente começa a ter um exame que se chama espermograma, que é um exame que vai ver qual o índice que você tem de espermatozoides que podem realmente fecundar. Quer dizer, resumindo, é para ver se o espermatozoide, se ele tem uma boa qualidade ou se ele tem uma boa quantidade. Então, porque tem que ter uma boa quantidade e uma boa qualidade. Então, eu fiz todos esses exames, passei por esse processo, a gente olhou todos os outros exames e tal, e eu não tinha nada. Engraçado que não encontrou nada, nem no Cláudio, nem em mim. A Júlia fez todos os exames e eu também. Suspeitar com a endometriose, que é muito comum, né, em várias mulheres, principalmente com mais idade, mas não encontrou nada, nenhum problema comigo, nenhum problema com ele. Então a gente começou nessa trajetória de tentar engravidar. Então agora a gente começou a namorar com um propósito, né, maior. Isso, aí vamos dar uma parada aí pra você perceber. Aí que entra uma situação. Quando você fala assim, vou ter um filho, até a área sexual muda do casal. Porque você para e fala assim, nós vamos namorar e esse namoro tem um intuito. Né? Você tem já propósito não tem mais só um propósito específico. Exatamente. Tem outro propósito específico. Além do prazer de estar junto, o casal, agora você pensa o seguinte, nossa, nós podemos ter um filho. E aí, a gente já ouve muitas coisas. O médico fala uma coisa, aí fala assim, olha, você tem que ficar em tal posição. Isso. Gente, presta atenção nisso aqui, porque isso é importante. Não é verdade? O médico fala, olha, quando você, na hora que vocês estiverem no finalmente lá da relação, você sabe muito bem o que eu estou falando, nós estivermos no finalmente da relação, você deve parar numa posição X. Não dá para descrever tudo, né? Lógico que não. Mas assim, você deve parar... Mas muitas mulheres já viveram isso, porque independente da idade, quando a mulher quer agilizar mais essa questão de engravidar mais rápido, a gente já sabe o que fazer, né? Em qual posição ficar após, né, o ato, para chegar no lugar certo. Para que pode ajudar. Espera um pouquinho depois que acaba o ato, a mulher fica lá mais tranquila. Para quê? Para que o esperma, né, o espermatozoide, possa percorrer o caminho que ele tem que percorrer. Então essa foi a primeira tentativa, pode-se dizer. Foi, e o médico pediu 1 ano.
Porque ele falou assim, olha, não tem como a gente dizer que vocês são inférteis se a gente não começar um processo agora de tentativa. Vocês estavam vivendo sem programar isto, vocês estavam vivendo tomando o anticoncepcional, então desse momento em diante nós tiramos o remédio, nós começamos, né, como a gente está colocando, namorar já com esse propósito, né, trabalhar algumas questões, e aí ele disse, depois de 1 ano vocês voltem aqui, pra gente ver se existe realmente a infertilidade, ou se vocês vão estar grávidos, né? E ele até falou com a gente assim, olha, o índice é o seguinte, você pega 12 casais durante o ano, a proporção é que cada um vai engravidando durante o mês do ano. Então você pega 12 casais, a proporção que um engravida no primeiro mês, o outro no segundo, terceiro e assim até o 12º. Então, para que possa ficar tranquilo, você dê um tempo de 1 ano, sem tomar nenhum remédio, sem realizar nenhuma indução, nem nada, apenas faça isso. Ok? Então esse foi nosso primeiro processo e a gente vai finalizar esse vídeo nesse primeiro processo. Porque senão o vídeo fica longo demais e aí fica difícil. Então essa é a primeira etapa, né, desse processo nosso de gravidez. Gente, tem muita história para contar, viu? E aí nós estamos falando de 10 anos. Mas finalizando esse processo, não funcionou. Depois de 1 ano, nós estávamos lá no médico de novo para dizer que... Pra gente não funcionou. Pra nós chegamos e falamos assim, olha, não funcionou, nós esperamos 1 ano, fizemos tudo certinho, não funcionou. Agora no próximo vídeo você vai saber depois desse período aí o que aconteceu. Que bom que você está aqui, deixa aí o seu like aí, por favor, dá essa curtida pra gente aí, compartilha esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo para trazer esperança no seu coração, para você compartilhar com pessoas que estão vivendo aí situações parecidas com a nossa, ou então você que está desejando aí, nós já te dei uma primeira dica aí, na hora da relação fica mais quietinho aí depois, né, de finalizar a relação. Combinado? Eu quero finalizar minha fala voltando lá no início, o pastor Cláudio falou. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Gente, esse processo de espera para engravidar, para ter um filho, para muitos casais é um processo muito doloroso. Então, creia nisso. Há tempo para todas as coisas. Todo o processo que você passar vai ser de aprendizado, de crescimento espiritual, crescimento intelectual. Você vai ser abençoado com isso. Então, acalme-se, entre no processo e acalme-se. Que Deus abençoe sua vida. Esperamos você no próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço.